Como eu modelo e crio criativos do zero, utilizando inteligência artificial, bem simples e bem rápido. Bom, rapaziada, enfim, começando mais um vídeo aqui, vou estar passando para vocês como que eu faço para clonar, modelar criativos de imagem utilizando inteligências artificiais, bem simples, bem rápido, para a gente já testar nossa oferta e não ficar enrolando. Fechou? Se quiser saber mais conteúdo, se aprofundar em modelagem de oferta, como subir oferta, escalá-la ou ticket, tudo isso daí nos detalhes, além dos vídeos que eu trago aqui no meu canal. Tem o meu método Lança, primeiro link na descrição. É o meu curso, está extremamente barato e acessível. Explico todo o processo que eu faço aqui, bem simples e rápido para vocês terem resultado no mercado de Direct Response. Tem nosso grupo de network lá também. Se curtir, entra e será bem-vindo lá como um aluno do El Corpo. Se você seguiu todas as aulas e, enfim, todos os ensinamentos, já tem um conhecimento um pouco mais avançado, depois que você ter minerado e encontrado a tua oferta, tu vai precisar criar os criativos, né? No caso aqui eu tô com essa oferta padrão, a famosa carta de Paulo aí, uma oferta bem hypada aí no digital. Então, por exemplo, aqui a gente tem diversos criativos de imagem, né? Principalmente esse daqui que está escalado. Eu vou até abrir aqui, deixa eu ver outro aqui e esse daqui. Esse daqui tá até bem escalado, inclusive. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou escolher um deles para a gente usar de base, mas eu penso que a gente pode usar esse daqui. Esse daqui tá bem legal. Mas, enfim, serve para qualquer outro criativo. O que que a gente vai precisar utilizar? Você vai pegar todos os criativos que você escolheu e existem três formas, existem algumas formas de modelagem. Eu vou explicar uma simples, bem rápida, e uma um pouco mais funcional e mais de modelagem. Na questão de clonagem, galera, eu não gosto de clonar 100%. Se a gente simplesmente baixar o criativo aqui em salvar imagem e subir, obviamente o Facebook vai reconhecer que esse criativo não é seu e pode te colocar no leilão com o cara. Obviamente ele tá com CPM muito mais barato, tá pagando menos no leilão, porque ele já tá rodando há muito mais tempo, tem engajamento e N questões. Então, um passo aqui bem simples de clonar, né? Não é tanto uma clonagem, mas é bem simples. É você vir copiar a imagem, vir aqui no ChatGPT, obviamente, colar e falar o seguinte: esse é um dos meus melhores criativos e gostaria que você fizesse uma versão diferente dele, porém não mudando muita coisa. Meio que tu vai criar uma variação do próprio criativo campeão da pessoa. Vamos esperar o que ele vai fazer. Você vai gerar a imagem aqui, eu já volto. Então vamos lá, rapaziada. Ele gerou aqui. Vocês verem que não teve tanta diferença assim. Aqui ele tá olhando pra cá, esse cara tá olhando pra cá, tá com uma textura diferente. Tá vendo? Ele gerou em outro formato. Tá um pouco diferente, mas tá igual. Mas é um criativo novo. Então, enfim, tu pode até pedir pra ele, faça com outras pessoas, troque o personagem. Enfim, você acabou de clonar, não 100%, mas deu uma clonadinha, né? Enfim, agora eu vou explicar um outro modelo que eu utilizo. Vamos ver aqui, com esse daqui você vai copiar o criativo, colo aqui, e daí eu vou pegar esse prompt que eu tenho aqui, ó. Analise profundamente esse criativo de anúncio, faça uma leitura técnica e estratégica do conteúdo identificado dos seguintes pontos. Qual é a promessa central? Está clara? O criativo desperta atenção nos primeiros segundos, o roteiro, storytelling envolvente. Depende, alguns aqui não vai coisar. A oferta está bem posicionada, o valor percebido é maior que o preço. Quais são os pontos fracos desse criativo em termos de copy, visual e estrutura? Como esse criativo pode ser otimizado para gerar mais cliques e conversão? Seja direto, técnico, sem enrolação. Trate como análise de criativo para tráfego pago em campanha de alta performance. E por isso, após isso, me fale os pontos fracos e positivos desse criativo. Vocês podem utilizar agentes de IA, né? Eu gosto de utilizar o Leque do Black, né? É um puta de uma IA, uma agente aqui que a galera desenvolveu do mercado digital. Então, se tiver interesse, é bem legal. Promessa central. Promessa tudo explica, versículos, clareza cinta, especificidade alta, impacto, atenção nos primeiros segundos, imagem bonita, visual é calmo, tal. Posicionamento de oferta. Pontos fracos, copy fria sem emoção de urgência, visual paleta de cores sem contraste, falta de hierarquia de cores, como otimizar mais, enfim. Resumo total, pontos fortes, promessa clara e nichada, visual harmônico e coerente com o tema, preço acessível e bem destacado. Pontos fracos, falta de apelo emocional e urgência, visual sem contraste, baixo impacto no feed, copy neutra sem benefício transformador e ausência de elementos de ação de call to action. Se quiser, posso gerar variações com essas otimizações aplicadas. Bom, aqui já é uma segunda opção também para você estar utilizando. Gere
com as otimizações sugeridas. Dá para fazer um teste e a gente vê como vai ficar. Ele mesmo já impôs. E aqui, né, tem a segunda parte, um pouco mais detalhado. Aqui no caso a gente já tá dando uma modelada, então já vai ficar um pouco melhor. Mas aqui utilizando, né, se a gente quiser aprofundar um pouco mais na estrutura, que é o famoso método AIDA, que é um método antigo de copy, que é atenção, interesse, desejo e ação. Ele serve tanto para criação de landing page, de pitch e de criativos. A gente pode estar tentando aplicar ele aqui resumidamente, né? Então, no caso aqui, melhora esse criativo visual aplicando... Enquanto gera aqui, eu vou abrir outro chat GPT. Que aqui eu estou usando o pago mesmo, só o free mesmo, só de exemplo. Então aqui, enquanto está girando a imagem, né, eu peguei a variação que a gente fez, para não ficar 100%, para ele já começar a dar uma mexida. E vou aplicar essa segunda cópia aqui, já utilizando o método AIDA. Deixa eu pegar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Melhora esse criativo aplicando o método AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, de forma estratégica e persuasiva para aumentar o impacto e a conversão. A imagem deve ser no formato Stories do Instagram, aqui no caso, ou então para feed, né, vai de você. Siga essas direções com precisão. Atenção, topo da imagem, os elementos visuais que quebrem o padrão e uma headline forte que gere curiosidade ou medo. Enfim, o que é interessante a gente colar aqui também para ele ter um contexto. Como a gente acabou lá o ChatGPT anterior, a gente vai mandar aqui apenas um contexto de uma conversa anterior. Só para a gente seguir a mesma lógica e ele não se perder, né? Como a gente já zerou esse daqui, deixa eu pegar aqui o que ele respondeu e tal, colar aqui e pegar o criativo que a gente estava utilizando. Atenção, não faça nada ainda, apenas entenda esse contexto e aguarde o meu comando, né? Vamos ver, só para ele ter um contexto aqui. Entendido, já assimilei completamente o contexto da análise anterior, pum, chique. Daí, pegamos aqui o prompt que a gente estava colocando, né? Desejo logo, adicione benefícios e tudo mais, use outras orientações. Aqui, para a gente não gastar à toa, mas antes de gerar, me reescreva como será a copy para esse novo criativo, com o que solicitei acima, porém não gere a imagem ainda. Vamos ver? Perfeito, abaixo está escrito da copy. Aí ele já fala aqui, ó, copy estratégica AIDA no criativo, atenção, topo da imagem. Aí ele já manda, você realmente entende as cartas de Paulo? O que acha que entende? O que ele escreveu pode mudar totalmente a forma como você vive a fé. Muitos leiam, desejo. Acaba que ficou um pouco grande, né? Para a gente pensar que isso é um criativo de estático. Mas isso daqui pode ser aplicado para um criativo de vídeo, né? Você pode fazer tudo isso. Aí take 1, take 2 para um carrossel. Nesse caso, quero que adapte para um criativo de feed, aonde não pode ter muita informação ou poluição de texto ou legenda. Daí ele vai dar aqui uma resumida e tal, mas ficou bem interessante aqui, ó, topo, atenção, você realmente entende essa carta de Paulo, a maioria está lendo errado há anos, versículo por versículo, entenda e aplique a sua fé. Bom, a gente já tem aqui a copy exata do que a gente precisa, né? Então é só seguir aqui, ele fala diretrizes visuais para o design, texto total do criativo no máximo 3 blocos curtos, mostrado acima, imagem de fundo pode ser a mesma pessoa dos dois homens, Paulo e o discípulo, a fonte com hierarquia clara, você tá com evitar bordas pesadas para manter o leve sombreado. Se estiver tudo certo para essa versão, posso seguir agora com a geração da imagem no formato ideal para o feed. Sim, eu confirmo e pode gerar. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas em paralelo, vamos ver como ficou a outra, sem essa parte do AIDA, né? Enfim, só recapitulando aqui, né? Depois da análise que a gente a segunda análise, a primeira, né? No caso que a gente pediu, ele passou tudo que tinha, né? Do criativo, fez a análise completa, passou os pontos fracos e o que a gente poderia fazer para otimizar. Já passou várias otimizações aqui, sugestões e a gente aplicou. E aí ele saiu desse tipo de criativo para esse tipo de criativo. Tá vendo? Que ele trouxe já uma segunda versão um pouco mais melhorada, né? Tá com muito mais contraste, enfim, tá muito mais chamativo comparado a essa daqui. Já nessa daqui, né, que a gente fez, né, pediu pra gente a gente trouxe uma versão nova aplicando aqui o método AIDA
pro criativo, vamos ver aqui, aguardar o que ele vai gerar. E bom, ele gerou aqui, né, um novo criativo, aplicando aqui o método AIDA que a gente detalhou para ele. Ele trouxe, né, a mesma posição do Paulo, né, do discípulo e tudo mais. Aqui tem a copy nova já. Enfim, ficou não ficou legal, mas a copy tá do jeito que a gente quer. Então dá pra gente pedir para ele refazer aqui, troca a posição das pessoas, reações e aparência, porém mantendo a mesma pegada ainda. Arrume as cores das fontes e melhore a disposição dos textos. Daí ele gerou esse. Ó, esse daqui ficou bem melhor. Dá para adaptar, dá para fazer mais outras coisas, mas já deu para vocês entenderem como funciona e como que a partir disso a gente vai criando os criativos de imagem, entendeu? Resumidamente foi isso, a aulinha aqui. A gente pegou, né, um criativo de imagem da oferta que a gente estava querendo modelar. No caso que eu estou dando de exemplo as cartas de Paulo, né? Esse daqui é um dos criativos campeões dele. Ele está rodando muito esse. Estou te dando um exemplo, né? Você vai fazer isso com a sua oferta. E daí, nesses 3 métodos que eu ensinei, o primeiro foi simplesmente pedir para o ChatGPT fazer uma versão nova dele, né? Para a gente não subir a mesma imagem. Ele acabou gerando essa. Teve uma leve diferença na posição do rosto do personagem, mas ficou bem legal também e ficou no formato de stories. Então aqui você já consegue ter um criativo rápido, uma variação do criativo campeão do seu concorrente, rápido e simples, sem muito trampo. Depois disso a gente aplicou, né, os scripts, os prompts que eu utilizei aqui, e ele acabou gerando esse outro aqui. Tem uma disposição e uma fonte bem diferente, bem melhor também. E aplicando um outro prompt do método AIDA, ele acabou gerando esse outro aqui. Trouxe bem uma outra pegada e tá bem mais bonitinho também. Aqui ficou legal, só aqui que não ficou tanto legal e nem aqui. Mas o que você pode fazer? Você pede para ele remover essas daqui, né? E pedir ou então gerar a imagem sem o texto. Daí tu pode ir pro Canva ou pro Photoshop e acrescentar o título também. Não fica dependendo muito, né? Se ficar muito ruim a disposição e a diagramação dos textos, tu pode fazer isso, indo pro Photoshop ou pro Canva e tá ajustando. E aí é bem simples, tu tem o criativo pronto e sem erro. Fechou? Rapaziada, é isso. Se quiser saber mais conteúdo, se aprofundar em modelagem de oferta, como subir oferta, escalar low ticket, tudo isso daí nos detalhes, além dos vídeos que eu trago aqui no meu canal, tem o meu método Lança, primeiro link na descrição. É o meu curso, está extremamente barato e acessível. Explico todo o processo que eu faço aqui, bem simples e rápido para vocês terem resultado no mercado de Direct Response. Tem nosso grupo de network lá também. Se curtir, entra e será bem-vindo lá como um aluno do El Corpo. Valeu, rapaziada. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou, fui!